Antes de iniciarmos a nossa palestra da noite, eu recebi aqui pelo e-mail uma historiazinha interessante que eu quero passar para vocês. Um homem estava atrás do balcão de uma loja e olhava a rua de uma forma bastante distraída. Uma garotinha se aproximou, amassou o seu narizinho na vitrine da loja e os olhos da cor do céu brilharam quando ela viu um determinado objeto exposto. Entrou na loja, pediu para ver o colar de turquesa azul e disse para o homem: "É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito?", disse ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garota e lhe perguntou: "Quanto dinheiro você tem?". Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou sobre o balcão e feliz disse: "Isso dá?". Eram apenas umas moedinhas que ela exibia orgulhosa. "Sabe", continuou ela, "eu quero dar esse presente para minha irmã, que desde que a nossa mãe morreu, ela cuida de nós. Não tem tempo nem para ela. É aniversário dela e eu tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos seus olhos". O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado verde, de uma fita verde. "Tome", disse ele, "leve com cuidado". E ela saiu feliz saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o conhecido embrulho desfeito e indagou do dono: "Esse colar foi comprado aqui?". "Sim, senhora". "E quanto custou?". "Ah", falou ele, "o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente". E a moça continuou: "Mas minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo". O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e devolveu à jovem. E disse: "Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ela deu tudo o que tinha". O silêncio encheu a loja. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pela face emocionada da jovem enquanto suas mãos tomavam o pequeno embrulho. Essa é a história. Vamos analisá-la? Meus irmãos, é o exemplo da doação. Doação é algo que nós trazemos dentro de nós das mais variadas formas, não é? Essa mesma historiazinha é baseada numa parábola de Jesus. Não seria bem uma parábola, mas um acontecimento. Quando Jesus, lá no gasofilácio do templo, que é aquele lugar onde as pessoas colocam as suas doações, chegou uma viúva lá, pobrezinha, e deitou lá, naquela bandeja, a única moedinha que ela tinha. E Jesus disse aos seus apóstolos: "Ela deu mais de que todos aqueles que deram isso daí", porque estava cheio de mantimento e outras coisas mais lá. Então, companheiros, de que forma nós estamos dando? De que forma nós estamos trabalhando
o nosso dar. Jesus, nessa época mesmo, no período do domingo de Ramos até o domingo da Páscoa, tem uma passagem em que Jesus pega uma jarra e uma bacia e uma toalha e vai lá e lava os pés dos apóstolos. E ele diz assim: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele, esse Espírito maravilhoso, que tem uma grandeza tal que se nós levarmos ainda 10.000 reencarnações, nós ainda não vamos entender que criatura é essa, Jesus. Portanto, companheiros, como é que nós estamos doando? Lá dentro da nossa casa, lá na empresa onde trabalhamos, aí na rua com as pessoas, aí dentro do centro com as minhas atividades. Como é que eu estou doando? De que forma? E para isso, o nosso comentário hoje vai ser em cima dessa mensagem, que tem por nome esquema. O que é um esquema? Um time de futebol que não tem um esquema de jogo, perde todas as partidas. Uma família que não tem um plano de ação, de vivência, de contatos, de entendimentos, fale nos objetivos dela. Uma empresa que não tem uma organização, um plano de trabalho, fale também. Então, o esquema é o quê? É um mapa onde nós traçamos os nossos objetivos. E essa mensagem é de Meimei, esse espírito maravilhoso, essa entidade maravilhosa, muito voltada às crianças, aos idosos. E ela começa a mensagem assim: observa, cada manhã é um novo dia. Renasceste, saíste mais uma vez da nebulosa. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar. Despertaste junto dos outros. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Reinicia a tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Coloca o otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações de hoje. Age agora para o bem. Se mágoas de ontem ainda te pesam na alma, procure esquecê-las. Se ofendeste a alguém, dispõe-te a sanar a falta cometida. Se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno. A vida te busca. A oficina da oportunidade te abre as portas. Escolhe fazer o melhor que puderes. Sai de ti mesmo e segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender, porque Deus espera por ti. Beleza, né? Então ela começa nos convidando a observar. Jesus diz assim no Evangelho: quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem olhos, que veja. Observa. Prestar atenção. Tanto a mensagem como Jesus. Preste atenção. Cada manhã é um novo dia. Renasceste.
Saíste mais uma vez da nebulosa. Não tenham dúvida, companheiros, todas as manhãs nós renascemos. Acordamos para mais uma etapa da nossa vida. Renasceste, saíste mais uma vez da nebulosa. Qual nebulosa? Qual a nebulosa? A nebulosa do sono. Muitas vezes, com pesadelos, insônia. Somos envolvidos, muitas vezes, por um véu. Nem sonhamos, às vezes. Apagamos. Por isso, a necessidade de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Prestar atenção. Fazemos a prece antes do sono? Porque quem dorme é o corpo, que precisa recuperar suas energias. O espírito não dorme. Ele se afasta do corpo e vai para onde as suas condições mentais, espirituais e até materiais os levar. Por isso a necessidade, companheiros, de nós fazermos a nossa oração ao deitar-se, para que estejamos com a presença dos amigos espirituais bondosos, nossos anjos de guarda, nossos guias, para que possamos dar continuidade às nossas atividades de doações. Porque lá do outro lado, as atividades continuam. E como espíritas, muito mais ainda, temos que entender isso. A necessidade da oração ao deitar-se. Preparar o sono. Porque a gente não sabe o que nos espera. Podemos não acordar para o novo renascimento quando o sol aparece lá. Não é? Podemos. Então, vamos sair da nebulosa. Vamos fazer a nebulosa virar luz. E Chico Xavier diz que a prece que não faz rolar na face uma lágrima não atingiu os objetivos. E o que é que faz rolar na face uma lágrima? O sentimento. Seja de dor, seja de alegria. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa noite. Me proteja. Não precisa mais que isso. De coração, sentindo. Ao invés de fazer aquele Pai Nosso está no céu, santificado seja. O senhor já sabe o resto. E pau. Não é? Uma pressa danada de fazer uma pressa, de acabar a pressa. Temos que observar. Olha o esquema. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Acordamos com o corpo recuperado pelo sono, o cérebro preparado para a volta do espírito ao corpo e às atividades do dia. Deus te renovou o pensamento. Nós chegamos e o corpo está renovado. Retomaste a presença da luz. Olha o sol que entra pela janela, que nos aquece, que nos ilumina. Por que não abrir a janela? Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. E puxa aquele oxigênio puro para dentro de si. E começamos o dia embalado, com alegria. Então retomamos a presença da luz. O tempo te pertence. O tempo te pertence. Que tempo que pertence para nós? As 12 horas de atividades que teremos durante o dia.
aqueles segundos, aqueles minutos, não é? Então ele pertence, é nosso. Recebemos ele novamente nas mãos. E entra aí, companheiros, a questão do esquema, do prestar atenção. Nesse tempo, nessas 12 horas, podemos idear, criar e analisar. Despertaste junto dos outros. Quais outros? Lógico, todos aqueles que estão bem próximos de nós, principalmente aqueles bem mais próximos. Mas será que todos, companheiros, despertam juntos dos outros? Não tem aqueles que dormem virado para aquela parede e aqueles que viram para aquela outra parede. Um sai por lá e outro sai por lá. Não se falam nem bom dia. Que seria muito interessante. Você não consegue falar um bom dia sem dar um pequeno sorriso. Não consegue falar um bom dia com cara feia. Não é? Então, bom dia é prestar atenção. É passar energia. É passar energia. É a primeira doação que nós fazemos no dia. Bom dia, querida. Dá bom dia até para o cachorrinho. Despertaste junto dos outros. Tens o dom de servir. Todos nós temos o dom de servir. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Olha que legal. Por que nós não podemos servir? Será que servir, meus irmãos, é enfiar a mão no bolso e dar aquela moedinha sem graça ali no semáforo? Será que servir é lotar o caminhonete de arroz, de feijão e vai levar lá na instituição de caridade? Será que é só isso? Às vezes nós nem servimos a nós mesmos, porque envenenamos nosso corpo com as toxinas, que são 4.700 do cigarro, que vai gerar um dano violento no físico, principalmente aquelas 4, né? A nicotina, o alcatrão, a amônia, o monóxido de carbono e outros mais, né? Temos o dom de servir. Todos nós podemos servir. Todos. Ninguém pode falar que não pode servir. Olha-se, tenho 2 pernas, 2 braços, penso. Tenho os 2 olhos que enxergam, a boca que fala, 2 ouvidos que ouvem. Tem muita gente que não tem o que a gente tem e serve mais do que a gente. E a gente fica com uma inveja desgramada. Não é? Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Quantas e quantas pessoas, companheiros, não conseguem entender. Reclamam da vida, reclamam disso, reclamam do trânsito, reclamam do ar, do vento, da chuva. Não entende que a vida é plena, que a vida é grande. Não entendem que jogar o papelzinho de bala lá na rua, e outros tantos fizeram isso, nós vamos entupir os bueiros. Não entende que aquela palavra que sai da boca de forma violenta machuca mais que um soco. O hematoma não some, fica gravado na alma. E é por isso que a gente lembra Jesus neste esquema
Não é o que entra pela boca que corrompe o homem, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que está no coração. Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, preste atenção. Reinicia a tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Lembramos, meus irmãos, nós estamos falando de um dia, lá do amanhecer, e já estamos caminhando nas horas, nas nossas páginas, né? Porque reiniciar a tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Que seriam as nossas páginas? É os momentos, é as horas, é o tempo que nós estamos trabalhando, servindo. Em tuas páginas de bondade. Poderia ser umas páginas de maldade, mas ela fala páginas de bondade, de doar, de fazer, de idear, de analisar, como patrão, como empregado, como esposa, como esposo, como filho, e etc, etc, etc. Preste atenção, olha o esquema. Reinicia tua tarefa estampando um sorriso. Sorriso é alegria. Não é? Ninguém sorri com raiva, a não ser se for de deboche. Porque a raiva destempera até a alegria. Não é? E coitado daquele que mantém a raiva dentro dele. Coitado. Vai sofrer. Por isso, daí é uma bomba dentro de nós. Explode, rebenta a gente por dentro. E aí a gente reclama que não é feliz porque Deus não ajuda. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tuas listas de doações para hoje. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Tenho a impressão que quase todos têm aqui, tem uma agenda, não tem? Uma agendazinha, anota ali tudo que tem que fazer durante o dia. E põe lá na frente mais coisa para não perder, né, a ocasião. A dona de casa não tem agenda. Mas na cabecinha dela, ela tem as tarefas. Ela sabe o que é na seguida, tudo aquilo que vai fazer. Não é isso? Então, reiniciar a tarefa. Tarefa não, colocar otimismo e paz. Esperança e alegria em tua lista de doações. A nossa lista é aquilo que está estampado ali nas nossas obrigações diárias. Vai lá, a dona de casa fazer o almoço, mas está queimada com o marido, enfesada com o filho. Ela despeja tudo aquilo na comida. Porque é vibração. Nós vivemos num mundo de ondas, de vibrações. Tudo vira, tudo vibra, tudo emite, tudo recebe. E naquele momento de mexer ali a comida na panela, com pensamento de ódio, de raiva, aquele sentimento, despejando essas vibrações na comida, provavelmente não vai fazer bem para o pessoal. Ainda mais aquele que provocou, né, o problema. Vai receber com dose maior o negócio. E vai, às vezes, dar até uma desinteria brava no coitado. Então, companheiros, observemos de que modo nós estamos colocando otimismo e paz, esperança e alegria nas nossas listas de doações do dia. Age agora para o bem. Age agora para o bem. Ele não fala, depois haja. Não, age agora, é para começar. Para o bem. O bem sempre é luz. E luz sempre vence as trevas. André Luiz tem uma colocação sobre a oração muito legal. Ele diz assim: cultive o hábito da oração.
A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. E nós, aqui muito metido, podemos acrescentar do lar também, quando feito em família. Então vamos analisar isso. Cultive o hábito da oração. O que é cultivar? É trabalhar. Se você planta uma plantinha, você tem que cuidar dela. Isso é cultivar, senão ela não vinga. A prece é a mesma coisa. Cultive o hábito da oração. Vamos trabalhar a prece. Aquela citação do Chico Xavier que eu falei, né? A prece que não faz rolar uma face, é cultivar o sentimento. A prece tem que ser sentida. Ela não pode ser fria, porque senão ela não sai daqui da cabeça, ela não alça voo para nada. Ela tem que ser sentida. O que impulsiona a prece para o alto, vocês não calculam, meus irmãos, o sacrifício que tem a espiritualidade para poder colher dos crentes, né, de nós que acreditamos, colher as benesses da oração. Eles têm que descer lá de cima e vir aqui embaixo, catar aqui na cabeça do camarada ali, aquele pouquinho de vibração. O sentimento impulsiona a prece para o alto. E a prece tem que ser vertical, porque a prece tem 3 aspectos: o vertical, o horizontal e o descendente. O vertical é aquela prece que sobe, que atinge os objetivos. A prece horizontal é aquela no horizonte dos olhos, as coisas materiais, os acontecimentos. Então vivemos impregnados disso daí. E a descendente é aquela uma que vai para baixo. Tanta gente boa morre, não morre aquele desgramado lá. É uma prece, quer matar o camarada lá. É para baixo. Não é? Então, companheiros, vamos agir agora para o bem. Uma vez que já, como espíritas, nós já temos alguma coisa para ser melhor do que ontem, e amanhã do que hoje, e assim sucessivamente. Se mágoas de ontem ainda te pesam na alma, procure esquecê-las. Se ofendeste alguém, dispõe-te a sanar a falta cometida. Olha aí a humildade, a simplicidade. Nós temos que cultivar isso. Sair do nosso pedestal. Ir mais abaixo, se preciso. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Preste atenção. Se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno. Pedro uma vez chegou para Jesus e falou assim: Mestre, quantas vezes terei que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. E se te pedir que ande com ele 7 passos, ande com ele 70 vezes 7 passos. 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes. Como é que é? Como é que fala? 70 vezes 7, né? Passos. E se ele te pedir a túnica, dê também a capa. Se te bater na face, dê a outra. Então a questão, meus irmãos, do perdão. E para isso, nós estamos agora, amanhã já é Sexta-feira Santa, né? Onde todos lembram da morte de Jesus, uma morte sofrida, né? Espancado, humilhado, aquela coroa de espinho cravada na cabeça, transpassado por uma lança, foi surrado de uma forma que, uma vez, num dos filmes aí, eu achei que foi um exagero, a surra que deram no artista lá para imitar Jesus. Eu falei, não foi desse jeito, não apanhou tanto desse jeito, mas apanhou. Apanhou sim, foi uma surra para valer mesmo. Daqueles chicote que tem 4 hastezinhas de couro com uma bolinha de aço na ponta. E depois,
além de tudo, crucificado numa cruz. A morte mais horrenda para os maiores criminosos da época. E lá no alto da cruz, ele, aquele espírito maravilhoso, que poderia muito bem ter liquidado aqueles seus algozes só com o pensamento, porque se ele transformou a água em vinho, só com a vontade, sem pôr a mão em nada, andou sobre as águas sem afundar, aplacou a tempestade com os gestos das mãos, curou cegos, aleijados, surdos, mudos, leprosos. Tinha sim condição para liquidar aqueles seus algozes, mas não fez. Porque se tivesse feito, cadê o Jesus? Hoje não estaria se ouvindo dele. Nada, nem lembrava mais dele. Mas pelo exemplo daquilo que ele ensinou, da qual nós citamos agora há pouco, ele olha para o alto e fala: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E fecha com chave de ouro todos os ensinamentos. E hoje é 2014 anos, nós estamos escutando Jesus no nosso ouvido. Perdoa. E vai continuar pela eternidade, nos convidando a perdoar, para sermos felizes. Então, companheiros, se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno. E é isso que nós temos que fazer, prestar atenção nos acontecimentos, começando lá dentro da nossa casa. Sou feliz? Eu faço feliz aqueles que estão junto de mim? Eu sou sensato? Eu sou cordato? Sou simples? Sou orgulhoso? Quem sou? Então esse passo, meus irmãos, é o observar, é o esquema que nós temos que preparar. Porque nós, espíritas, não somos melhores de qualquer outro segmento religioso, não. Mas nós temos nas mãos uma doutrina maravilhosa que traz para nós o evangelho redivivo de Jesus. Aquele evangelho puro, cristalino do tempo lá dos apóstolos, que fala a fundo no nosso coração, da nossa trajetória, por que estou aqui, para onde eu vou, qual a estação do meu destino. A vida te busca, a vida te busca, constantemente, diariamente, de minuto em minuto, de segundo em segundo, a vida nos busca, nos mostra as coisas que precisamos fazer e não fazer, nos ensina a todo momento, por isso nos convida aqui a nossa irmãzinha. Olha os quadros em torno. Nós vemos aí os problemas do governo, com as coisas da administração. Vemos aí os problemas dos trânsitos, das pessoas mal educadas. E às vezes até nós também entramos nas condições deles. Olha os quadros em torno. A oficina da oportunidade te abre as portas. Isso aqui é muito grande. Qual oficina? Que porta? Que oportunidade é essa? Vocês analisaram, companheiros, o porquê que estão sentados dentro de um centro espírita? Vieram aqui por curiosidade, vieram aqui pela dor, como eu fui, vieram aqui porque nasceram num berço espírita, mas estão aqui de uma forma ou de outra. Jesus, quando convidou os seus apóstolos, ele apenas disse: vem, segue-me. E todos eles não perguntaram por quê. Seguiram Jesus. Quantas vezes será que Jesus já nos convidou a segui-lo? E nós abaixamos a cabeça ou olhamos de lado? Quantas vezes? Às vezes chega a dor.
essa sim nos faz procurar. E às vezes por curiosidade, uma série de coisas que acontecem, e eu vou lá saber por que acontece. E descubro o caminho. De qualquer forma, meus irmãos, estamos aqui não por acaso. O acaso não existe. Então é o momento de nós aceitarmos sim essa oportunidade. Fazer parte dessa oficina de trabalho. O primeiro deles, nossa reforma íntima. Aquilo que eu citei. Ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje. Né? Porque a oportunidade nos abriu as portas. Hoje nós conhecemos Jesus. Entendemos Jesus. Por que não arregaçar as mangas e sermos aquele homem de bem? Escolhe fazer o melhor que puderes. Não se precisa fazer tudo. Todos aqueles que querem fazer tudo, faz tudo errado. Ou faz pela metade. Vamos fazer aquilo que a gente pode. Mas fazer com carinho. Mas fazer com alegria. Começando em nós. Sai de ti mesmo. Abre as portas de si. Viva. Sai de ti mesmo. E segue adiante. Para amar. Auxiliar. Construir. E compreender. Porque Deus espera por ti. Viu quantas coisas nessa pequena mensagem? Esquema. Vamos armar o nosso esquema? Não se pode mais falar que vocês não sabiam. Que nós não sabemos. Foi falado. Jesus falou isso para os apóstolos. Vocês não podem dizer mais que vocês não sabiam. É mão na enxada e vamos trabalhar. Então, companheiros, está aqui a mensagem de Meimei. Espero que ela possa ajudar vocês a abrir as vossas mentes. Que Deus abençoe a todos.